Chegou um cara lá pra fazer aula experimental, né? Ele falou que tinha ido em outra academia, falou lá o nome do amigo, né? E daí disse que, pô, o professor lá me arrebentou, não sei o que lá, né? Me destruiu. E eu conheço o cara, fiquei pensando, pô, por que será, né, que aconteceu isso? Já no primeiro rola, daí eu falei, não, beleza, né? Aqui a gente é mais de boa, né? Beleza, né? Aí chegou a parte do rola, eu falei, bora, nós dois, né? Beleza, cara, chegou, começou lá, Hajime, o cara pegou no meu kimono, parecia que era a final do Mundial. Nossa senhora. Eu falei, caraca, agora entendi, né? Por quê? Por quê? Só que daí que eu fiz, né? Eu não matei ele, assim, né? De fazer força, assim. Eu gosto de falar pra galera que quando chegam uns caras assim, você tem que, né? Bater no cara, mas com classe. Aí ele ficou lá, treinou com a gente, tudo. Depois eu fui conversar com esse meu amigo, professor, e falei, pô, o cara chegou lá falando assim, aquele cara... O cara chegou, pensou que era final de mundial. Eu falei, bati mesmo. It's time! TFCast, o podcast da TFO. Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um TFCast, esse seu programa cativo de toda sexta-feira às 8 horas aqui no nosso canal do YouTube. Sempre lembre de ativar as notificações do nosso canal, fazer um comentário, que pra gente é muito importante isso aí. Dá o seu like lá, que isso sempre agrega cada vez mais pra gente. Se caso você tiver enjoado de ver essas duas caras de tongo aqui, também tem a opção de você nos escutar no Spotify. No Spotify, graças ao nosso produtor Gustavo, do Piá Podcast, que deixa a nossa voz parecendo um veludo. E aí você consegue nos escutar. Não se esqueça que lá também você pode nos dar uma avaliação de 5 estrelas. Não aceitamos menos do que 5, tá? Só para lembrar. Então isso também é importante pra gente. Se você tiver naquele dia meio desanimado, né, que você não tá conseguindo treinar, a gente também tem aqui a opção para você do Monkey Energy Drink. Você pode misturar o Monkey com um pré-treino que vai bater legal na hora do seu treino. Isso vai ser top. Só vai acordar no dia seguinte. Não, na verdade só vai dormir no dia seguinte. Exatamente. Lembra que nós temos 3 opções de sabores. Temos melancia, tropical e tradicional. Qualquer um deles com pré-treino, se for o Jack 3D, inclusive, você só vai acordar só no ano que vem. Vai dormir no ano que vem. Deus do livre. Também temos o nosso parceiro Thiago Diesel. Se você tem um veículo a diesel lá na sua casa, uma máquina agrícola, qualquer veículo que o motor seja à base de diesel, o Thiagão faz um remap para você. O que é o remap? O Thiagão vai lá com o computadorzinho dele, você leva o carro lá, o nosso querido amigo Pedro aqui já levou a Silverado dele lá, e você conecta o computador, ele vai te dizer se o carro está com pouco torque, com mais torque, se tem algum problema ali para ser resolvido. O Thiagão deixa tinindo o carro. Eu já levei a minha, como é que é, a picape das picapes, F250, e vou pegar ela na semana que vem. Esquece de falar desconto, tem desconto também. Tem desconto também, se você assistir nosso programa, mas tem que falar que foi nesse episódio com esses nossos convidados. Não adianta você chegar lá e falar assim, ó, vi lá o Ticaragati Cast e quero que pague. Não adianta, não vai rolar. Beleza? Então só pra gente lembrar. Grande Pedro Abdala, como é que tá, meu querido? Tudo certo, meu querido, e você? 100%. Você tá nervoso, cara? Você sabe que você falar besteira hoje, cara, você sabe que pode ter retaliação, Não, né? eu sei, mas aqui assim, você pode até falar assim pra mim hoje, falar assim, cara, pô, você vai puxar o saco, você pode até achar que eu vou puxar o saco dele, mas no final você vai ter certeza. Vai que, né? Porque no final pode dar algum problema, não, né? Não, mas não só isso, mas é que até acabar o programa eu vou cantar os dois no meu grau ainda, cara. Entendi. Já tá na hora do grau, já? Não sei, mas eu vou cantar o senhor no grau. Até onde eu sei é 3 anos, cara. Não, qualquer coisa a gente finge que passou 3, não dá nada. Entendi. Dá um Justo. migué. Isso, Justo, beleza? justo. Hoje nós temos aqui, cara, uma honra pra mim, pra estar recebendo aqui meus professores de jiu-jitsu, sou suspeito pra falar e realmente vou puxar o saco dos caras até o final, azar de vocês. Grande irmãos Grube, Paulo e César Grube, uma honra ter vocês aqui hoje, professores. A honra é nossa, nós todos da Team Grube agradecemos pelo convite aí, obrigado TFO pela oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre a gente, um pouco da nossa história e um pouco da Team Grube também, né? Legal, professor. Pô, é bacana ver isso, né? Sempre eu tive sempre uma curiosidade de saber uma coisa, né? A Team Group sempre tem esse lema, né? Que é Technique over Strength. Isso é mais do jiu-jitsu mais atual, no jiu-jitsu mais moderno, professor? Ou isso... Porque, pô, todo mundo aqui é do jiu-jitsu, todo mundo aqui é faixa preta nessa mesa, só tem black belt. E a gente vem numa época onde era muito old school, assim, né, cara? Era muito mais força do que técnica e tal. E hoje eu vejo que realmente... Lógico, os dois associados, até porque eu penso assim...
depois que comecei a treinar com vocês, uma coisa que meu sonho era fazer a fusão dos dois. Ter a velocidade desse aqui com a força desse aqui. Porque, cara, a gente sabe que, tipo, para um atleta é muito difícil você ser forte e rápido ao mesmo tempo, né? Ou você só é forte ou você só é mais rápido, né? Então, tipo, o máximo que vai dar para você fazer é ter aquela questão de explosão de ser de um momento e depois vai ter que segurar, né? Mas dependendo das categorias, a gente sabe que o cara que é mais leve realmente é muito gás, é muita velocidade. Os caras mais pesados realmente tem mais força, né? Então esse lema da Team Group, ele vem de um jiu-jitsu mais moderno. Qual que seria a ideia desse lema, professor? Então, na verdade, dá pra juntar o moderno e o jiu-jitsu old school, digamos assim. E primeiro dizer, quem me dera ter tua força, né? Mas é que você tem que fazer amor com o suco. Esse um negócio um pouquinho diferente. Corta. Mas O cara tá com o antebraço todo cheio de veia, nunca vi aquilo, cara. O antebraço dele dá meu... dilatador. Esse é o Monkey com o Jack 3D. O Jack 3D, lógico. Tá fazendo efeito. Tá batendo já. Então, na verdade, é assim, a gente não desconsidera as aptidões físicas, né? Tem gente que lê o nosso lema e fala, esses grupos aí, os caras ficam de técnica só, não sei o quê, o negócio, quanto mais força, melhor. E realmente eu concordo. Força só é ruim quando é pouca, né? Só que o que a gente vê? Pegue duas pessoas que têm a mesma força. Quem vai se sobressair? O cara que é mais técnico, né? Então a gente diz técnica sobre força. Só que se você for técnico e também for forte, melhor ainda. Sim. Mas o nosso lema realmente é ter, e a gente tem isso, a gente tem o nosso programa, a nossa metodologia voltada para a técnica, né? A gente tem até a área do professor, a área do aluno, e a gente tem mês a mês, aula por aula, o que o aluno vai aprender, o drill que ele vai fazer, para a gente não se perder nessa técnica, né? Então todas as team groups têm a mesma metodologia, e a ideia é que todos tenham o mesmo pensamento sobre técnica, mas as aptidões físicas sabemos que são tão importantes quanto você ser técnico, né? Você citou sobre flexibilidade, força. Pega o jiu-jitsu atual, né? Pega os caras tops. Todos são muito técnicos, todos são muito fortes. Os caras, às vezes um tem mais flexibilidade, outro tem menos. E isso vai acabar dando diferença, né? Técnica igual, quem tem as outras aptidões acaba se sobressaindo. Então, eu acho que é mais nesse sentido, né? De tipo, pode até ser forte, mas a técnica vai se sobressair sempre. A gente preza muito, né, pelo estudo mesmo do jiu-jitsu, das alavancas, né, de todas as técnicas, né. Acho que a força, né, com certeza, né, força, todas as aptidões, só que usada na técnica, né. Você vai fazer força na alavanca certa, né, não vai fazer força sem sentido, né. Então é mais ou menos nessa linha mesmo. E quantas team groups vocês... Cinco team comandam? groups, né. Team group Lapa, Bairro Alto, Tamandaré e Colombo, né? E a nossa. HQ. A nossa. Tá. Tem que ficar o HQ é o headquarters. É a primeira. Isso aí, caralho. a nossa. Na verdade é headquarters. Entendi, justo. Cara, que legal, que legal. E assim, pessoalmente, como que surgiu o jiu-jitsu assim na vida de vocês? Como é que isso veio a calhar? Porque eu olho pro Paulo, cara, não, paz, velho, dá vontade de, sei lá, ir pra Ilha do Mel, tocar uma viola e ficar curtindo a praia, tá ligado? Você não rolou com ele, você fica com ódio, cara. Você fala, cara, como é que ele tem Quer essa bater, né? cara? Você fala, Ele cara, fala não é assim, possível, de uma cara. forma tranquila. Cara, Você tá se boa. fudendo ali embaixo, cara, e o cara com aquela Tá paz. Isso aqui é a maior enganação do universo. Como é que pode, cara? Ele não muda a cara dele, cara. A gente fez um post recentemente na Team Group, que são os faixas pretas, assim, e daí qual faixa preta você rolaria? Daí a galera, pô, o cabeludo. Vai no cabeludo, Cara, a vai. maior armadilha aqui, ó. Vai mas de boa ali. Pegadinha. Escolhe outro, cara. Se eu fosse você, escolheria também. O jiu-jitsu, eu, né, sempre gostei, né, da parte de chão, né, no judô, né. Comecei primeiro no judô, Sensei César também, Cezinho. E o jiu-jitsu veio mais tarde, né, pra gente. Mas eu, desde pequeno, queria treinar jiu-jitsu, mas acabei não treinando de criança, né. Aí eu comecei a treinar por causa do meu irmão, né. Quando eu voltei de viagem, ele tava lá, fiquei 2 anos fora, viajando. Ele já tava treinando. Aí eu também dei início aos treinos, né, e também... Aí foi amor, né, viciei. Jiu-jitsu
Na veia. na veia. Mas o professor Paulo é mais velho que o professor César, é isso? Sim, 3 anos. aham. E Não o... precisa nem perguntar, né? Dá pra ver na lata ali. A galera acha que eu sou mais velho. Normalmente. E vocês começaram no judô, mas vocês começaram junto ou a Sensei Iraci falou, não, meu Deus, vocês brigam demais, vou ter que dar uma ocupação pra vida deles aí, ou não? Como é que foi A gente nunca brigou, não. Na verdade, não dava nem pra saber se a gente brigava, porque o meu irmão começou em 92 e eu comecei em 93 No judô. no judô. Aham. E ele tinha 4 Tinha 5 ali. e eu comecei com 3 anos de idade. Então, provavelmente por briga não foi, né? Porque antes disso, mal e mal engatinhava. Sim. E daí a gente nunca mais parou. A gente foi treinando e competindo muito. Competiu muito judô. E próximo ali da idade adulta, com 18 para 19, a gente começou com o jiu-jitsu também. Daí eu comecei um pouco antes, eu acho que deu meses de alguma diferença. Uhum. Mas e tinha alguém na família, assim? Porque judô era só aqueles... Como é que eles falam? Aqueles negócio escolar lá, como é que é? Judô escolar? É, judô escolar, assim. Tem um... Curricular. Tem no Extracurricular. curricular. Ah, isso. Extracurricular. Extracurricular. Muito obrigado. Mas foi mais assim ou tinha alguém Eu que... acho que foi a minha mãe e meu pai, né? A nossa mãe. Queria que a gente fizesse algum arte marcial, né? Daí tinha o nosso tio que era do karatê. Aí, pá, né? O nosso pai fazia judô. Daí ele falou, não, né? Vamos pro judô. Nossos tios, né? Eles fizeram uma família judô. já de É, mas artistas marciais. entraram ali nas faixas coloridas de judô, né? Nada muito, nossa, levaram, né? Mas já tinha uma experiência pra É, gostar, pra poder pelo menos isso, indicar, né? Isso, Aham. foi isso. Legal. E, pô, arte marcial, judô e jiu-jitsu sempre uniu muito a gente, né? Porque você tendo um certeza. irmão, né? Fica mais sabe, fácil. Você treinar, Aham. tem alguém, você não precisa comprar um boneco, por exemplo. Sim. Eu sou o boneco, no caso. O boneco tá aqui do meu lado. Vou usar esse cara aqui. Um pro outro, né? Porque o outro Economizou. não treinando. Foi A que o gente, boneco às tem vezes, sentimento. fechava lá, a gente comprou uns tatami uma época, colocava na sala e ficava lá 1 hora treinando só a luta, fazendo entrada de golpe. Pô, era 6 tatame, 1 por 1. Caramba. A gente colocava na sala de casa e... Salve quem puder. Puta, horas ali, ó. É. Mas e essa fase, né, que a gente trabalha também bastante com atleta de judô, a gente já entrevistou bastante a galera aqui. Vocês chegaram a pegar essa fase, tipo, de pré-olimpíada, alguma coisa assim, ou não chegaram? Ou nem tinha esse olímpico, pensamento, né? assim, de... Eu competi bastante no judô e eu tive uma fase muito boa. Eu fiquei 10 anos invicto no judô, né? E eu fui perder no brasileiro e eu fiquei em terceiro no brasileiro. No judô é um por estado que vai, né? Diferente do jiu-jitsu, que a maioria é open, né? E depois disso eu tava entrando ali isso foi bem na minha adolescência, e eu acabei ficando 1 ano meio off e não peguei nada disso mais olímpico, assim. Cheguei a competir em algumas seletivas, assim, maiores, mas ciclo olímpico realmente no judô é um negócio Bravo. extremamente seleto, né? Mas tinha esse pensamento de ou nem cogitava essa possibilidade? Todo mundo tem, acho, né? Todo atleta ali de criança pensa, nossa, quero ir para as Olimpíadas, tem judô, né, principalmente. Tem Olimpíadas. Quero ir para as Olimpíadas, mas daí você vai ficando, né? Ou você desiste de tudo e, né, viram Só atletas isso, né? para Olimpíadas, né? Ou melhor, né, pisar no freio ali, começar a pensar em outras coisas também, né? Vai afunilando demais o negócio no judô. Chega ali na época de faculdade, essas coisas, né? Ele começa a assumir muito mais outros compromissos, né? E Isso. acaba tendo que Isso. ter uma opção de caminho, né? Esses Ou caras só que um, vão só para outro, as né? Olimpíadas, os caras são, pô, muito, né? São ET, centrado velho. naquilo que realmente. Eu acho que isso entra muito na diferença do jiu-jitsu, né? Que, por exemplo, assim, vamos colocar lá um exemplo, né? Vocês têm a academia de vocês lá, então, tipo, vocês vivem aquilo ali 24 horas, né? Então, se o cara não quer estar, por exemplo, ele, querendo ou não, meio que por uma ordem natural dos fatores, ele acaba treinando, né? Que nem vocês estão sempre rolando. Então, o cara não precisa ele se planejar, tipo assim, não, hoje eu sou professor, eu tenho minha academia, mas hoje eu vou dar aula às 7, mas eu tenho que treinar às 3. Daí eu dou aula meio-dia, mas eu tenho que fazer um treino às 4 e tal. Você tem essa facilidade porque você já está no teu ambiente, então você acaba treinando o dia inteiro, né? Sim. E isso te ajuda, porque o jiu-jitsu ele é isso mesmo, né? Eu acho, né? Quanto mais volume de treino você tiver, quanto mais pessoas diferentes você treinar, mais você vai evoluindo. E meio que você evolui sem perceber, né? Agora o judô já é uma coisa muito específica, já. Você tem que naquele treino específico, naquele horário, fazer aquele tipo de
de exercício para poder evoluir. Então, se você não abdicar de uma coisa para ser sua atleta, você não tem como, né? Porque hoje a maioria, por exemplo, que é uma coisa que eu percebo, nos campeonatos de jiu-jitsu, a maioria dos faixa preta ou são professor ou são dono de academia, né? Então você não vê um cara assim que, tipo, você fala que não, aquele cara ali, ele é só luta. Todos os caras que são lutadores que estão na ponta, que a gente sabe os nomes dos caras que são mais famosos, todos eles dão aula o dia inteiro, né? Então, ou o cara é professor ou ele é o dono da academia. Então, a gente percebe isso, tem essa facilidade, né? Sim. Tem o... Até ensinar, né? Quando você ensina, você aprende muito, né? Sim. Você consegue decorar, digamos, os movimentos mais fáceis, né? Você fica ali mostrando o dia inteiro, ensinando, você aprende, né? Mas a gente falou dos grandes nomes, né? O Mika, o Tainan, né? Eu sei que na academia dele eles têm os programas que eles também dão aula, né? Sim. Então, realmente, né? Mesmo se não for, né? Eu sou o professor, né? Mas o ensinar também Faz parte. faz parte do cara ficar bom. E como é que surgiu a ideia de ter a própria academia, assim? Isso veio já há bastante tempo ou já era um sonho de ter a própria academia? Isso não... Isso era um sonho e veio de bastante tempo, porque como a gente cresceu, né, desde os 3, respectivamente 3 e 5 anos dentro do esporte, foi virando um sonho ali e eu tinha, na verdade, a gente tinha uma câmera Vivitar, uma câmera digital, acho que foi uma das primeiras que foi lançada, assim, era uma porcaria a câmera, né? E a gente rifou essa câmera. E daí a gente comprou esses 6 tatames que a gente se matava na sala. E na garagem, da onde é a Team Group HQ hoje lá, a gente colocou os tatames lá, fechou, colocou uma lona na frente e uma placa. Aulas de judô aqui. Uma placa é uma faixa daquela, sabe? Uma faixa branca, tipo, assim, pintada escrito. na mão, assim, Daí começou a surgir gente, assim, pô, quero fazer judô, aí foi indo, daí a gente se mudou, construiu um barracão pra trás, aí a gente começou a dar aula lá atrás, era um tatame maior, tinha 75 metros, ali eram 6 por 6, e depois a gente se mudou total e destruiu a casa, que era a nossa casa, e construiu a Team Group daí. Então realmente era um sonho nosso que a gente foi galgando e construindo pouco a pouco. Sim, né? Então já estava meio que implícito já, né, na questão do trajeto da linha do tempo já, né? Foi muito fazer- orgânico, assim, né? A gente foi indo, chegou ali na época de faculdade, né? Educação física, deu certo também. Os dois fizeram educação física. Aí foi, né, de repente, claro que a gente sempre quis, né? Mas foi acontecendo, sabe? A gente judô desde pequenininho, jiu-jitsu, educação física. E daí agora a gente tá, né? A gente fez boxe chinês também, né? Verdade. Boxe chinês, 6 anos de boxe chinês. uns 2 meses de Muay Thai. Deu uma misturada. Vai né? misturando as coisas. Legal. O professor ficou fora, aonde que você ficou dando aula ou não? Cara, foi mais um... Fui conhecer o mundo, assim mesmo. Fiquei na Nova Zelândia, na Austrália, na Indonésia, surfei bastante. Falei que dá vontade de ficar na praia, cara. Dá vontade de Não ficar na é praia. 100%, né? Foi uma louco. época bem surf na minha vida. Mas não foi com o intuito Eu treinei, do mas jiu-jitsu não daí, foi, né? não foi com intuito ainda. Nessa época eu nem fazia jiu-jitsu ainda, na não verdade. fazia. Fazia judô, já era faixa preta de judô. Sim. Aí quando eu voltei que eu comecei a treinar o Entendi. jiu-jitsu. Surfou em Bali lá, alguma coisa assim? Não? Surfei em vários lugares ali. Cara, coisa linda. Fui pra bicho é Bali lá brabo também, é no top. surf. Era, né? Agora faz uns anos que eu nem pego a pranchinha. E o professor César ficou fora dando aula, né, ou não? Eu dei aula na Austrália por 3 meses. Aí voltei. Voltei por conta do visto. País muito bom para dar aula. E o jiu-jitsu muito iniciando lá. Pô, eu fui para uma academia em Brisbane, que é uma cidade grande. Os caras me chamaram aqui, fui para lá. E essa academia tava meio que fechando as portas quando me chamaram. Eu fiquei 1 mês lá, o cara fechou. Aí eu falei, pô, queria ficar, né, no país e tal. Comecei a mandar mensagem para outras academias e o mais graduado de algumas cidades lá era Azul. Caramba! Daí eu falava, cara, seguinte, eu sou brasileiro, sou faixa preta de judô e de jiu-jitsu, tô procurando um lugar. Os caras, cara, vem pra cá agora, paga tua passagem, lugar pra ficar e tal. Daí eu fiquei mais esses 2 meses e meu visto venceu. Eu falei, não vou ficar aqui
legal, cria um negócio ali. Sim. Mas deu pra tirar uma grana? Deu pra, tipo, pra viver Cara, legal? ganhava bem dando aula lá. Eu dava, tipo, 2 aulas no dia, uma de manhã, uma de noite, e ganhava $2.000, mais ou menos, com tudo pago. Casa, água, luz, Sim, era 2.000 limpo. limpo. E o custo de Bom. vida bem... Bem bom. E o resto do dia livre, né? E a Austrália é muito Daí é massa, pras paizão. praias também. É. Mas não tinha medo que... Porra, a Austrália tem aquele Tubarão bicho branco. meio louco lá, né? Doida. Cara, Isso aí é só pra quem surfa. Crocodilo. Mas é uns bichos meio Cabuloso. diferenciados lá, Cara, eu né, fui pra cara? uma cidade que... Townsville, o nome da cidade. E ela tinha crocodilo de água salgada. E a água era cinza, assim. Aí tinha uma história que um crocodilo comeu um tubarão lá. Ô, louco. Caraca. Eu não pisava nem perto do mar lá. Aham. Tá vendo? Mas ninguém ia, então. Não, era só na areia, assim, na praia, ninguém nadando. Tá maluco. Mas, o bicho comeu um tubarão é que o bicho é brabo mesmo. Ou porque ele tava com muita fome também. Imagine a fome do bicho, Bravo. né? Porra, vai Boa, tubarão Vamos mesmo. enfrentar isso aqui, mano. Isso aí, eu vou logo no maior, foda-se. E, assim, eu tava pensando aqui agora, quando vocês estavam falando sobre essa questão do... Não só de dar aula, mas que você tinha falado sobre os atletas que são faixa preta, os competidores e tal. Vocês acham hoje muito que, né, como o jiu-jitsu é a minha primeira arte também, né, e obviamente depois acabei fazendo outras coisas, mas eu sempre vi o jiu-jitsu, cara, com uma dificuldade muito grande, daí talvez agora vocês que, né, trabalham 100% com isso podem ajudar a gente a pensar um pouco nisso, que eu ainda acho ele muito defasado na forma de ganhar dinheiro, assim, de você Viver 100%. de viver 100% disso, assim, sabe? Porque eu não sei se é porque ele ainda está num constante crescimento, vamos dizer assim, mas me parece, cara, que os atletas hoje de alto nível ainda sofrem muito, assim, pra literalmente viver do jiu-jitsu, porque o cara ele tem que ser ou o nome da academia, né? Mas é que o atleta de alto rendimento ainda tem que dar aula e sobreviver disso, assim. Não sei muito como vocês entendem isso, porque o jiu-jitsu hoje, pra mim, cara, é a melhor arte marcial que existe, é a mais efetiva, isso Mais é fato. completo, né? Né? É a mais completa, não tem nem o que dizer. Mas eu acho que quando a gente vai falar sobre esporte de alto nível, né? Alto nível mesmo, cara, me parece que é muito defasado, assim. Eu não sei o que vocês acham que poderiam ser coisas que realmente precisam melhorar ou que não precisam. Se tá bom do jeito que tá. Cara, eu vou expor um ponto de vista aqui que engloba mais coisa, né? Eu acho que o esporte no Brasil, em geral, ele é muito complicado. Que nem vocês perguntaram do ciclo olímpico e tal. Pô, na época a gente treinava às vezes 6 horas por dia e tal. E eu fui pro brasileiro, que é um de cada estado, é um campeonato difícil de chegar lá. E eu basicamente paguei tudo, né? E eu era adolescente, tudo bem, né? Agora a gente tá falando de um alto nível de jiu-jitsu adulto. E se você for pegar vários atletas até de outras artes olímpicas também, os caras comentam da dificuldade, do financeiro. E eu acho que o jiu-jitsu, pro cara poder viver como atleta, ele tem que ser hoje em dia um bom marqueteiro, porque se for só de campeonato é muito difícil. Porque às vezes o cara vai lá num GP para ganhar 100 mil, são 10 cara casca e ele tem que ganhar o GP para ganhar os 100 mil. É muito... É um que vai ganhar. Pô, daí vai ter outro evento não sei quando. Então eu acho que o cara tem que aproveitar o auge, fazer um mega marketing, usar muito bem as redes sociais, Instagram, tudo, e angariar patrocínio, e entre outras coisas que o esporte traz, né? Mas isso não só no jiu-jitsu, acho que em todas as áreas as pessoas tinham que abrir mais a cabeça para isso, porque a gente vê grandes atletas que não tem marketing nenhum. Pô, você vê campeão mundial, campeão não sei o que, os caras desapareceram. Então eu acho que, e muitas vezes é muito curto, né? O cara é atleta ali, pá, auge 5 anos, 6, 7, acabou. Então tem que aproveitar essa onda e usar as outras áreas, não só bolsa de campeonato, essas coisas. Acho que tem que abrir mais o leque. E também, aos poucos, isso vai crescendo e ficando mais regional, mas eu acho que ainda não é o momento, né? Tá começando, tá tendo prêmio em Curitiba, evento e tal, mas ainda tá...
acho que ainda não chegou nesse nível, assim. Vejo muito evento mais pra fora, né? Estados Unidos, Submission, pô. Todo final de semana um evento, 10 mil Não. dólares e tal, mas acho que no geral o esporte brasileiro, não só o jiu-jitsu, assim, não ainda tá galgando. Acho que falta muita coisa ainda pra evoluir pra esse ponto do cara regional, começar a ganhar e poder viver só lutando, por exemplo. Muito difícil. Mas eu acho que também isso é uma coisa assim, né? Pelo menos talvez aqui pra gente, de Curitiba, eu não sei se vocês têm o mesmo pensamento. A gente foi já há muito tempo considerado uma cidade polo das artes marciais, mas mais focado em Muay Thai, trocação e MMA, né? Hoje eu já vejo que, tipo assim, cara, a gente já deixou de ser aquela cidade que destacava atletas de MMA, destacava atletas de kickboxing, de Muay Thai e tal, e a gente passou a ter muito mais diversificação. Então hoje, isso é um pensamento que eu tenho, uma opinião que eu tenho, e até me corrija se estiver errado. Eu vejo que, por exemplo, assim, em Curitiba, a gente tem umas academias específicas do nicho, né? Então, por exemplo, a gente vai falar lá de kickboxing. Na minha opinião, em Curitiba, a melhor academia de kickboxing é do Rafael Teixeira. Não é querer puxar a farinha pro lado dele, mas realmente, cara, tipo, se você vê o treino dos caras de kickboxing, eles estão no maior alto nível. Porque realmente é o treino que eles têm ali pra competição. Aí você vê MMA. De MMA eu tenho na minha cabeça duas equipes que batem de frente, que é a Semi-System do Cristiano Marcelo e a Evolução Thai. Né? De dentro dos eventos, assim, cara, eles desdobram atletas de MMA. E o jiu-jitsu, a gente tem muitas academias que batem de frente. Não é que, tipo, tem a Gracie Barra, tá, mas tem a Gracie Barra, mas tem a Checkmate. Tem a Checkmate, mas tem... Tal. Acho que tá tudo meio igual, assim, porque a gente vai nos campeonatos e a gente vê que a galera realmente, o alto nível tá se mantendo do jiu-jitsu também. Você considera isso também como Curitiba inclusa nessa parte de jiu-jitsu ou meio esquecido ainda, sabe? Eu acho que comparando com outros lugares, assim, né, que tem uns programas até no Brasil todo, assim, né, que eu vejo, sei lá, o Melk, né, talvez, pensando assim, que consegue colocar as crianças para treinar várias vezes por dia, né, aqui em Curitiba mesmo. Eu acho que tem a Team Group aí crescendo. Team Group crescendo. Tá fazendo esse trabalho de base. Fazendo trabalho de base. Mas é que é difícil, né? Eu tenho os Men's Brother que eu sigo lá, né? A Aoj, né? Os caras conseguem, as crianças, né? Fazer o homeschool, né? E daí eles podem, né, ter um horário flexível para estudar e no outro treinar. Então as crianças treinam 6 horas por dia, né? Caramba. Daí então é muito mais fácil você chegar em alto nível assim do que, né? Não ter um programa certinho, assim, né? Mas isso vindo cultivando a base, né? Cultivando a base. Sempre da base, né? É sempre da base que surge, né? Os fenômenos, né? Você vê os piazinhos lá, o Mika, né? O Tainan, o Diogo, né? O Fabrício, moleque, tudo né? de pequenininho, né? E daí vão crescendo. Mas tem bastante gente boa em Curitiba, no Gil, sim. Eu acho que é bem espalhado, né? Espalhado. Acho que o Brasil todo, em geral, no geral, tem Mas bons acho que a atletas. gente já conseguiu se enquadrar nesse... A gente tá dentro. Então, Curitiba exatamente. tá dentro, tá off. Sim, não é o mais sim, top sim, do sim. jiu-jitsu. Mas também não tá esquecido, né? Também não tá esquecido. Não, tá ali, tem. tá. Não dá pra bobear. Sim. Uma coisa que a gente, né, tem também de peculiaridade de vocês, da família, é que a mãe, né, também treina e também é faixa preta, né? De judô e de jiu-jitsu, né? É verdade. E ela começou, foi depois de vocês? Foi por causa de vocês? Qual que foi a ideia da Sensei Iraci? A Sensei Iraci, ela levava a gente treinar e ficava assistindo. E aí o nosso sensei, o Eduardo Grande, ele é muito de puxar a galera pra dentro do tatame. Apareceu ali, Já vamos joga treinar, o kimono. mas eu não tenho kimono, mas eu tenho kimono. Não, mas não tinha sei o desculpa. quê, não. Daí ela começou a treinar depois, indo assistir a gente e... Mas vocês já eram faixa preta ou ainda não? Eu acho que a gente era verde, roxa? A gente era as coloridas ali de judô, né? Judô, E daí de Gil foi a mesma história, assim, né? A gente começou, ela já também, vamos seguir. Outra coisa que, né, sempre uniu muito a família, né? Sim. Sempre. E São só vocês dois de irmão? Não tem mais ninguém. E daí a mãe falou, já né, tô aqui com tempo. E ela é nossa faixa preta de Gil. A gente que graduou ela, É foi isso aí. bem legal no dia.
E, inclusive, agradecer ela que tá cobrindo a gente na academia, por verdade. estar aqui. Valeu, mãe. Obrigado, mãe. @Sensei Iraci, segue lá, galera. E mudou totalmente a vida dela, né? Aham. Conheceu o judô, conheceu o jiu-jitsu, né? Que ela começou a também, né, trabalhar com isso. Sim. Hoje em dia ela é nossa sócia, né? A gente E ela foi bicampeã mundial de judô Bicampeã também. Lutou na Alemanha, lutou na Espanha, foi viajar. sinistra. A bichinha é braba. É braba, é braba. Boa, Cara, de briga. Boa. Tá Uma coisa louco. que me impressionou, assim, a primeira vez que eu fui, né, quando eu fui treinar com vocês lá, eu cheguei no horário da noite e peguei o treino dela das crianças terminando, né, do judô, né. E eu nunca tinha visto isso na minha vida, cara. Foi uma imagem assim que vai ficar pro resto da minha vida. Porque, cara, a gente trabalha com aulas, assim, com crianças e tal. A gente sabe a dificuldade que é prender a atenção da criançada, né? Porque às vezes ali dentro daquela, vamos supor lá que a gente tenha, sei lá, um número mínimo, 5 crianças. Das 5 crianças, cada cabecinha vai ser diferente. Vai ter um bem mais hiperativo, vai ter outro mais tímido, vai ter o outro que é disperso, só fica batendo papo e tal. E é difícil de prender a atenção deles tendo essas características, né? E eu lembro que eu cheguei lá, cara, acho que devia ter umas 30 crianças mais ou menos assim. Tem. Cara, um silêncio absoluto. Absoluto, assim. Sério? E as crianças tudo... Cara, não tinha um que tava fora, assim, do prumo, assim, sabe? Tava os três, cara. E ela tem um comando de voz muito massa, assim, sabe? Eu sou suspeito, mas eu posso dizer que ela é uma das melhores professoras de judô, assim, em kids. Não tem como, ninguém tira farinha difícil. com ela ali. Ah, exatamente. É muito difícil dar aula pra criança. Matê, vai pra fila, a fila se organiza em questão de De segundos, né? segundos Aham. ali. Eu sempre falo que, cara, eu prefiro dar 10 aulas, assim, de adulto, né? Sim, do que as crianças. Pelo gasto ali de energia, Aham. que, né? De atenção, De atenção que te demanda, né? E ela gosta e Que ela dá faz um uma aula, trabalho. Não, os então... babies, assim, é tipo, pô, isso. você tem que... É muita energia, toda Você- hora você muda. Você citou a turma Kids ainda, Sim. né? Ali é de 6 a 11 anos. Aham. Tem a Babies de 3 a 5. Nossa. Teoricamente mais difícil de lidar. Sim. Mas se você chega pra assistir, Tá é a igual. mesma coisa. Aham. Fila. Daí tem mãe e pai que chega, ó, meu filho É demais. não vai conseguir, Não ele obedece. não obedece. Ela Ela fala, educa. Deixa tira o comigo. sapato, entra aqui, vamos Vai me ver. obedecer. Cara, dá 2 semanas, o menino tá ali na fila, ajoelhadinho, comportado, Tipo tanto quanto os judoquinho. outros Sim, já. sim. Então ela tem esse trabalho assim. E ela fora da desenvolveu curva. isso, cara, ou tipo, ela foi... Porque a gente sabe também a dificuldade que é pra dar aula de jiu-jitsu, porque eu digo por mim, assim, como experiência, né? Quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, e não falo que foi uma maneira errada, eu acho que foi uma maneira que era da época, assim, né? A gente meio que teve que se virar pra aprender, né? Eu, na minha cabeça, como eu já dava aula de Muay Thai já, então o que eu fazia? Eu observava o professor dando aula e eu pensava assim comigo, pra eu não me bater, eu vou fazer uma cópia da aula dele. Só que eu vou colocar o meu jeito de dar aula, né? Alguns detalhes ali pra poder a aula não ser tão xerox assim também. Mas eu vou, tipo, o começo da aula vai ser igual, o jeito de passar as posições vai ser igual, talvez o jeito de fechar a aula vai ser um pouco diferente. Mas ninguém chegou pra mim e falou assim, cara, você vai dar aula assim. Começa a aula fazendo assim, você começa a aula fazendo assado. No meio da aula você faz tal coisa. O aluno que é iniciante você puxa desse jeito. O aluno que é mais avançado você puxa desse jeito. Então a gente sabe que existe uma dificuldade. Ou a gente troca uma ideia e tem aquela humildade de dizer assim, puta, me desculpa, eu não sei, e eu vou ter que aprender. Ou a gente vai ter, o cara vai ter que se aprender sozinho. Por que eu digo isso? Porque, cara, como dono de academia também, com essa experiência, a gente vê que o maior índice de reclamação que a gente tem dos adultos o cara sempre teve uma experiência ruim. Sim. O cara chegou lá na academia, ou o cara apanhou, bateram nele, ou o professor deu em cima, se a menina, ou o cara cagou pro aluno lá, tipo, o cara, não, eu quero ser competidor, nossa, vamos arregaçar você. Eu não quero ser competidor, então vamos deixar você de lado. Né? Então, tipo, a gente sabe que é essa dificuldade. Então, por isso que eu pergunto se vocês... Essa metodologia de vocês, vocês desenvolveram elas em conjunto ou vocês estudaram, vocês A desenvolveram? gente, acho que ao longo dos anos, né, dando aula mesmo, né, que nem você falou, né, você foi, né, Vai pegando a vai manha. criando tua metodologia, Sim. né. A gente pegou muita coisa do judô, né, e foi começando a criar a nossa metodologia para dar as aulas de jiu-jitsu, né. Então, dá para abrir vários ganchos, né, Sim. na tua frase, assim, né, na tua fala. Sobre o cara que quer só competir, o cara que quer por hobby, né? O cara que entrou mais velho. São várias coisas que você tem que tratar diferente e não pode deixar de lado ninguém, né? Sim. O cara que quer competir, você não pode, né, deixar o cara não treinar porque ele precisa competir, né? Tem que treinar pra caramba.
Mas aí ele tá junto com os caras ali que não querem competir, né? Como é que você vai, né? Não pode machucar a galera. Não pode tá. machucar, vamos fazer o soltinho. Como é que é? Existe esse soltinho, né? Então a gente foi criando essa metodologia, né, por experiência, né? Sim. E que é algo muito difícil, inclusive, Difícil. né? Porque quando você lida com adulto, criança, que nem a gente citou, a nossa mãe, né? Criança você consegue moldar, auxiliar nesse molde, né? Pô, você tem que ser humilde. A gente cobra muito isso, tem o quadrinho, né? E ela Humildade. desenvolveu essa metodologia também dela? Ou é uma coisa que veio dela, assim, também? Ou não? Ou ela, tipo, estudou também alguma coisa, assim, pra aprender? Estudar, sei lá, uma psicologia infantil, alguma coisa, pra pegar as crianças, assim? A gente estuda isso já na faculdade, Sim. né? E a gente sempre tem esse estudo por fora, assim, também, né? De pesquisar as coisas, ver como as pessoas estão fazendo, como estão os estudos, né? Até bem legal você perguntar isso, porque acontece muito hoje em dia de especialização precoce, desenvolvimento da coordenação motora, né? Que a gente sabe que para desenvolver coordenação motora é até uma idade. Depois disso é automação motora, né? Adulto que não faz nada, Aham. criança vai ter dificuldade. Enfim, a gente sempre revisa esse tipo de coisa e sempre em conjunto a gente vai se atualizando e colocando uma coisa ou outra para deixar o negócio bem metodológico e mais fácil e prazeroso para todo mundo e focando na disciplina, respeito. Isso está sempre intrínseco lá no nosso dojo, Aham. apesar da dificuldade, né? Quando é adulto ali, que já vem adulto, Com a mania, né? Tá. é difícil. A gente tem várias frases, a gente bate na tecla principalmente do ego, né? Pô, chega lá, os caras querem se moer, aí um vai mais forte, outro vai mais forte, tem que ficar batendo. Ou faixa branca, né? Vem e faz força. O cara quer moer o faixa branca na porrada. Cada força que ele fez. Aí tem que falar, pô, faixa branca vai fazer força, você é mais graduado, você tem que ter uma classe com o cara, e assim vai, né? Mas É uma coisa que eu notei de diferente, que assim, quando eu saí lá da Gili, eu queria achar uma academia que fosse mais ou menos o mesmo método, assim, do ambiente, né? E, cara, em Curitiba é muito difícil de você achar, e assim, não tô fazendo uma crítica errada para as outras academias, mas eu tô falando assim que é o que a gente tem de histórico, né? Porque quando você entra numa academia que você tem uma graduação para baixo de faixa marrom ali, eu penso que é muito mais aceitável. Né? Tipo assim, o cara saiu faixa azul lá da academia, saiu faixa roxa. Você consegue dar uma controlada no cara porque ele ainda tá num desenvolvimento, assim, vamos dizer assim, numa característica do próprio ambiente, né? Mas quando o cara sai faixa marrom, quando o cara sai faixa preta, alguma coisa aconteceu para ele sair. Ou uma coisa boa ou uma coisa ruim aconteceu para que esse cara saísse. Porque ninguém fica da branca a preta numa academia e sai do nada. Ninguém fala, fiquei com preguiça de você, me enjoei de você, não quero mais, vou passar para outro. Ninguém fica, porque a gente sabe que é uma construção de amizade, de lealdade, de fidelidade, é um caminho também difícil, né? Há toda uma como é que eu posso dizer assim, há toda uma construção de uma familiaridade, né? Então, para você ser recebido numa outra academia é muito difícil. No mínimo uns 10 anos. No mínimo uns 10 anos de convivência, exatamente. E aí o que acontece? Que tipo assim, porque a maioria também tem tradição, né? O cara vai lá na academia e os caras vão arregaçar o maluco, né? Vai arregaçar o cara na porrada pro cara aprender. Eu acho que, tipo, eu percebo que, lógico, tem situações, né? Porque às vezes o cara também é escroto e às vezes precisa realmente tomar uma surra pra se colocar no lugar dele pra dizer assim, opa, peraí, aqui quem manda sou eu e o nosso lugar aqui é desse jeito. Não é xadrez, né? Não é um balé. É um luta, xadrez, né? na verdade. Não, assim, mas mas não é... não existe um carinho. Às vezes tem né? hora que você tem que mostrar quem É, manda, né? exatamente. Se o cara é meio Sim. folgado... Só que, tipo, o que a gente percebe, cara, que até... E eu acho que, assim, eu devo isso a... Colocar isso especificamente pela questão de vocês já virem do judô, que eu acho que o judô ele é uma arte marcial de muito respeito. Existe muita disciplina, né? Que nem a gente tá colocando aqui das crianças, que a sensei Iraci trata e tal. Então a gente vê que se for um professor que doutrina as crianças nesse molde que ela faz desde pequeno, quando ele se tornar adulto, ele muito dificilmente ele vai se tornar um adulto arrogante, né? E se ele for um faixa preta lá na frente, dificilmente ele vai ser um faixa preta arrogante. Ele vai ser um faixa preta que realmente respeita as outras graduações e respeita o ambiente. O Muay Thai, o kickbox, a gente vê que é meio maloqueiro demais, assim. Então, tipo assim, o cara chega ali, é porrada, velho. Porrada, pancadaria. Então não existe muito aquele troço de tipo, opa, desculpa, vou ser mais comedido aqui, tal. E a questão de vocês serem família também, isso dá esse diferencial, né?
Porque o ambiente carrega isso, né, cara? Ninguém quer chegar na academia onde o professor sabe que o professor bateu na esposa, Tá onde o maluco. cara, né, e tal. Se aceitar isso é muito difícil, né? Então a gente percebe que, tipo, isso também faz a diferença. Mas eu acho que isso também entra, até para não me estender muito na minha fala, na questão do currículo profissional, né? Quanto mais agregar para o teu currículo, quanto mais você desenvolver isso, mais profissional você é. Que a gente diferencia isso da área, né? Que a gente fala, pô, existe o fulano ali, é assim, na academia dele é só pancadaria. Mas o cara ali tem um conhecimento, que nem o professor tem um conhecimento da yoga, né, e tal, dos alongamentos. Cara, que isso também é uma parada que eu nunca tinha me preocupado. Eu me preocupo com a questão de alongamento para treinar musculação, Sim. que isso me preveniu de muita lesão, mas quando chegava no jiu-jitsu era só, tipo, cada um aqui, rola! pau no gato. Alonga uma perna só, alonga a perna É esquerda. isso, aham, aqui, não, o cara só pega e faz aqui. Mas isso- Vamos nessa, né? A gente vai aprendendo com as experiências, Sim, né, cara? A gente sim. vai se quebrando, né? Vai vendo, daí faz umas fisioterapia, faz, né? Vê a importância. Vai vendo a importância, né? E até você falou da yoga, a gente tá abrindo um estúdio, eu e minha Sim. esposa lá, amorzinho, te amo. No Nagaré. E, cara, são coisas que salvam a minha vida também, Sim. sabe? Então, pô, você tá me ajudando, eu quero colocar pros meus alunos também, né? E isso a gente vai colocando na nossa metodologia, né? Por exemplo, aquecimento, né? Põe um aquecimento articular legal, né? Uma coisa que te prepare para ir pra luta. Uhum. Drill, né? Você fazer os movimentos específicos pro jiu-jitsu, né? Não só chegar, né, na porrada, né? A porrada é um pedaço, né, do caminho ali. É legal, todo mundo gosta, né? É a parte que eu mais gosto também. Sim, é de sim. hora que solta os 5 minutos e pá, vamos, né? E aí você entra também na aptidão física, né? Aham. Que a gente tinha comentado Mobilidade, né? antes. Tenta raspar o Sensei Paulo de guarda X. Consegue. Cara, eu Pau, estico cara, ele, um fica na elástico. abertura total Esse é o ali, ó, surf. e eu vou pro lado pro outro, ele tá ali, ó. Aí uma hora eu canso de tentar Aham, fazer subir. força, né? É, Mas isso, cara, pra mim, assim como, de novo, falando como experiência, me desenvolveu bastante essa parte, que eu não ligava. eu Que, também. tipo, cara, não importava com essa questão de alongamento e tal. Sim. E pra mim me desenvolveu mais, porque na hora de rolar, você sabe que dependendo da posição, que for uma posição muito mais difícil de ter uma mobilidade, você vai desenvolver ela com um pouco mais de facilidade, né? Porque você já tá, a tua articulação tá mais preparada, enfim. Mas aonde que eu queria chegar, que a gente vê que poucas academias se preocupam com esses detalhes. É verdade. Né? Então, assim, que é mais indo mais para uma pergunta mais de questão de empresarial. Que isso faz a diferença, né? Porque que nem a gente falou ali de incluir o cara que quer ser lutador, o cara que não quer ser lutador, o cara que saiu da casa dele lá, um senhor, por exemplo, que nem a gente tem o Carlos lá, que é Socializar com os outros. Pô, né? o Carlos é coroa, cara, mas é duro, É né, duro. cara? É duro. Tem o Asbra lá também pesadão, Deus é duro. livre. Então, tipo assim, os caras não são competidores, né? Mas são os caras que são faixa preta, mas E que são... assíduos. Exatamente, Estão sempre lá. exatamente. E os caras têm nível de cara bom, assim, tem nível de, tipo, não dá pra se dar mole, né? Mas você tem que levar em consideração que o cara tem uma certa idade, que o objetivo dele é diferente do teu e tal, e vocês conseguem colocar tudo isso no mesmo ambiente, né? Então, cara, administrar isso sempre foi fácil ou foi uma dificuldade no começo? Já enfrentaram coisas assim, tipo de chegar um cara de uma academia de fora e ter que Testar expulsar essa o faixa. cara, de ter que, tipo, colocar o cara no lugar dele, de levantar, irmão, pega tuas coisas aqui e vaza. Não, foi difícil e é difícil, É difícil, né? sempre Porque a gente até peca um pouco nisso, porque às vezes vem uma galera meio de fora, assim, né, da academia lá pra testar a gente é sempre muito Bonzinho, né? cordial, sabe? Receptivo. Receptiva, o cara receptivo. vai treinar, você vai fazer um soltinho com o cara, você vê que o cara começa a acelerar, né? Eu sempre falo isso muito com o meu irmão, né? Eu ainda dou uma acelerada, o meu irmão é sempre, eu falo, o cara veio e te acelerou. Ele fala, é verdade, né? Eu devia ter pego mais pesado. Às vezes os caras saem, falam, fui treinar no grupo lá, Os o caras vão dar grupo mole, Grupo sei X lá, era né? SUS. Daí o cara volta e fala, alguém falou que você era SUS e tal. né? Mas sim, o ambiente tem que ser construído aos poucos e levar em consideração tudo isso, né? O cara que vem de fora te testar, como é que você vai lidar? Acontece, né? O aluno que vem só para competir, tem que ter espaço para ele. O aluno que vem só para aprender a arte. Me aposentei, quero treinar jiu-jitsu. Chega gente assim lá também. E aí já entra na parte empresarial, né? Pô, se você quer viver do jiu-jitsu, né? A gente tem a Team Group lá, a gente tem que estar aberto a todos os públicos. Não, só aceito atleta. Então você acabou de se limitar. Sim. Você vai ganhar só desse atleta. Não, você tem que abrir espaço para todo mundo e que todo mundo possa crescer ali saudável, né?
Então não é tão fácil, mas é a nossa maneira de levar o negócio, assim, administrando esse tipo de situação. E também, sim, já chegou gente lá que a gente teve que... Vazar com o cara dali. Veio graduado e, pô, cara, não bate com a gente, é outro pensamento, infelizmente, né? Procura um lugar que bate com o teu pensamento, você quer só porrada. Tem gente que não gosta de ficar treinando técnica, por exemplo. O cara quer ir lá, quer só rolar. E não é a nossa metodologia, né? Sim, mas isso também, te cortando, o próprio ambiente meio que se carrega naturalmente de cortar o cara. O cara vê que não é a praia Não dele, é vê a que dele, né? todo mundo é diferente dele, né? Cara, isso aí é verdade. O cara chega, muda o clima. Muda. Energia. É a laranja podre, né? É, É. E a gente aprendeu com experiência, deixando a laranja podre ficar muito tempo também. entendi. Vamos manter o aluno. Às Pra vezes, tentar vai consertar ficando mais o cara, feio. às vezes, É. seria isso? o cara que vai, machuca, tá? Fala, cara, é melhor você tirar antes mesmo. Fala, Perde "Não, outros alunos por causa do cara, Sim, alunos que sim, poderiam sim. ter ficado, né? É. Mas uma história dessa, de, sei lá, chegar o cara querendo, né, se impor em cima de você. Eu lembro que chegou um cara lá pra fazer aula experimental, né? Daí ele falou que tinha ido em outra academia, falou lá o nome do amigo, né? E daí disse que, pô, o professor lá me arrebentou, não sei o que lá, né? Me destruiu. E eu conheço o cara, fiquei pensando, pô, por que será, né, que aconteceu isso? Já no primeiro rola, daí eu falei, não, beleza, né? Aqui a gente é mais de boa, né? Beleza, né? Aí chegou a parte do rola, eu falei, bora, nós dois, né? Beleza. Cara, chegou, começou lá, Hajime, o cara pegou no meu kimono, parecia que era a final do Mundial. Nossa senhora. Eu falei, caraca, agora entendi, né? Por quê? Por quê? Só que daí que eu fiz, né? Eu não matei ele, assim, né? De fazer força, assim. Eu gosto de falar pra galera que quando chegam uns caras assim, você tem que, né? Bater no cara, mas com classe. com técnica, né? Até acho que dá pra pegar um gancho do nosso lema ali, né? Técnica Sim, over straight. sim, Você tem que, pô... Aqui é mostrar mais pra que bonito serve a assim também, porque técnica, você tira né? o cara pra nada. Assim, Daí o né? cara cara ficou lá. Fica puto. Realmente. Aham, tomei um pau, né? Daí ele ficou lá, treinou com a gente, tudo. Depois eu fui conversar com esse meu amigo, professor, e falei, pô, o cara chegou lá falando isso, aquele cara. O cara chegou, pensou que era final de mundial. Eu falei, bati Também. mesmo. Cada um tem uma forma diferente. Um Mas eu approach. mas eu acho massa ter falado isso, Cris, que isso é uma das poucas coisas que a gente escuta também, que é um diferencial mesmo que a gente escuta da Team Group. Mas eu acho que, cara, todo mundo tinha que ter essa mesma marcialidade que o judô traz. Isso. Porque, cara, é batata. Você vai em qualquer... Eu vou falar qualquer mesmo. Aham. Qualquer academia, cara, é muito diferente quando você vai numa aula de judô, quando você vai numa aula de jiu-jitsu. Ela é muito diferente, cara. E eu ainda não... É claro que eu também não gastei muito tempo pensando nisso. Mas eu não consigo entender como duas artes que são relativamente semelhantes, Aham. né? Podem Então, ser tão diferentes. pode ser tão diferentes, cara. E não só isso também, mas, por exemplo, assim, pro leigo, né? Pra aquela pessoa que vê, você fala, cara, é um tatame e um kimono. Uhum. O que muda? Né? Muda as regras, Posso falar? muda uma técnica, coisa do jogo, Claro, O lógico, judô claro. veio do Japão, né? Olha como é que são os japoneses, né? Porra. Tudo disciplinado, Exato. né? E o jiu-jitsu veio do Brasil. Então, não, e era exatamente isso que você ia falar, cara, porque na verdade o jiu-jitsu não é só do Brasil, o jiu-jitsu é do Rio de Janeiro. Entendeu? Não, mas é real, porque ali, cara, é uma outra cultura. É uma outra cultura. Ainda naquela época lá, em 1920, eu acho, 30 lá, né, que foi quando começou mesmo, esse negócio do Hélio ter aquele... O livro dele é muito massa, cara, que conta lá a história do jiu-jitsu. Que ele conta que, pra ele, essa questão de querer mostrar a técnica do jiu-jitsu era cara, batendo nos outros, Aham. entendeu? Talvez se ele tivesse pensado assim, cara, putz, beleza, né, acabei de aprender, porque quem veio era um japonês, né, pra ensinar ele. Aham. E daí fala assim, cara, por que ele não pegou isso e teve uma ideia? Então você vê como às vezes uma pessoa ela pode mudar uma história de uma coisa que pode ser muito diferente. E a gente até viu que quando a gente entrevistou o Cristiano Marcelo aqui, na época da Chutebox lá em 2000 mais ou menos, ainda era muito esse espírito. Aham. Do jiu-jitsu contra o Muay Thai. E essa questão de invadir a academia e nós vamos lá e Mostrar vamos qual arte marcial é melhor. e vamos bater, tal, não sei o que. E isso é muito louco, porque é muito, não só geracional, mas querendo ou não, é muito da cultura que
que se instala também. Sei lá, digamos que o Hélio fosse, sei lá, vamos dizer curitibano. Cara, Curitibano é fechado, velho, meio frio. Talvez ainda fosse mais assim, né? Mais centrado, né? Mais centrado, regrado em relação a isso. Mas eu acho que também o bonito do jiu-jitsu em relação a isso, de ter a questão de ser no Rio de Janeiro, essa malandragem, cara, essa questão de ele ter criado diversas formas de você poder fazer literalmente essa técnica da alavanca, ou dar um miguezinho aqui, fazer. Tanto que o que mais me chama a atenção, aí já uma parte extra, né, do jiu-jitsu, é justamente essa resenha pós-treino. Né? Fica no tatame. Que fica no tatame ali. De jiu-jitsu é assim, cara. Judô já não é tanto. Não, nem o Muay Thai. Entendeu? Não é assim, o Muay Thai também não é tanto. Mas o jiu-jitsu, talvez por ter sido assim, já mais ali da... Nossa, que jiu-jitsu fraco se ter hoje, hein? Fica lá se zoando. Não só isso, mas lá, várias pessoas se encontram, né, cara, dentro do tatame. A gente sempre fala que o tatame é muito democrático, né? Ali, gente, ali na Team Group a gente tem isso como exemplo, que a gente tem lá, que a gente falou antes de começar, tem os meninos lá que é polícia, aí tem os meninos que são empresário, aí tem os meninos que dão aula, né, que tem a sua própria academia, que nem o Coelho lá tem a academia dele, né, o Mentira também tem a academia dele, mas tem os outros trabalhos deles em paralelo com isso, né? Então, tipo, a gente meio que percebe que, tipo, cara, o ambiente ele é moldado de acordo com as pessoas que frequentam ele, né? Com certeza. E a gente consegue perceber que realmente, cara, isso faz a diferença quando a academia tem esse ponto X de diferencial, né? Porque tem as academias que realmente, cara, os caras vão pensando só na maluqueiragem, né? Só no... moer o outro. É, o cara, sei lá, o cara que parece que faz questão de estourar a orelha do outro só pra mostrar que é foda, não sei o que, sabe, tal. E a gente vê que não tem esse ego ali dentro, né? E isso é uma coisa que eu tava pensando esses dias, eu tava pensando assim, cara, por exemplo, o treino do meio-dia lá. Você vai rolar com faixa branca, você tem que rolar esperto, cara. Os bichos são brabos. Cara, o faixa branca é duro lá, cara. O bicho, tipo, não é duro só de fazer força. O cara realmente tem a técnica, entendeu? Então, se você, tipo, pensar assim, vou rolar com faixa branca que só vai fazer força, você vai se ferrar, porque o cara tem técnica, né? E isso tá incluso também dentro dessa, vamos colocar assim, entre aspas, essa cartilha de protocolos, né? De desenvolvimento que vocês têm da metodologia da Team Group, né? Isso. E é isso também que eu ia falar, que eu acho bacana, que, por exemplo, assim, quando você tem a aula dos babies lá, que vocês falaram, né, de 3 a 5, né, cara, isso aí, eu acredito, e acredito mesmo, piamente, cara, que isso transforma vidas, e transforma vidas não só da criança, mas eu acho que transforma a vida da família, porque me chamou a atenção quando o César chegou e falou assim, não, pô, cara, chega uma mãe aqui e fala, cara, meu filho não vai dar boa, tá, não sei o quê, né, e... É bullying, né? Muita coisa que tem que lidar, né? Não, e não só isso, mas a criança, às vezes, com 3, 5 anos, tem muita energia mesmo. Sim. Tem energia, Criativo, normal, né? é meio assim, né? O Chris ainda é meio imperativo até hoje, por exemplo, assim. Se eu por tomar isso que- pré-treino, pior ainda. Por isso que eu não tomo um monte. Isso ajuda o cara, né? Já não- mas isso muda a história da família, que, por exemplo, assim, a criança que era uma criança, vamos dizer assim, entre aspas, né? Problemática, cara, cismuda a vida de uma família, que ele fala assim, cara, graças a Deus botaram o meu filho na linha. Porque a marcialidade da arte, ela proporciona isso. Porque ele vai respeitar vocês lá, né? Vai respeitar a Sensei Iraci, né? Também, mas, cara, vai entender que lá em casa a faixa preta é a mãe, é o pai, entendeu? Tem que ser assim, né? Mas isso que você falou é verdade. Tem que ser um trabalho em conjunto mesmo. Porque às vezes ali ele entra na linha, mas o pai e a mãe tem que continuar esse Estraga, trabalho né? em casa, né? Com certeza. Porque às vezes ali, beleza, aí sai ali, já faz qualquer coisa, a mãe já mima e fica um trabalho meio... Unilateral. Lá mima, aqui tenta consertar. É sempre um trabalho em conjunto, né? E tua mãe chega a trocar umas ideias assim com os pais lá, Pô. tá no meio. Minha mãe dá no meio. Não tem Ela é conversa. muito pá, fala mesmo, mas é o certo, né? Tem que falar, né? Às vezes tem pai e mãe que até não gosta. É isso que eu ia falar, Aham. porque querendo ou não, você também tem que ter Um jeitinho, Sim, né? sim. aquele tato com... aquele tapa com amor, né? Tapa de esconde a novo. mão, né? Não dá pra também pedir muito desculpa, porque você tá certo. Então, tipo, talvez até... Na verdade, é ensinar o pai, né? Às vezes tem que Sim. ensinar o pai. Uma coisa que eu também fico um detalhe, assim, eu gosto bastante, né, dessas coisas de detalhe. Quando eu cheguei lá, tem, acho que ainda no aparelho, não vou lembrar onde, mas tem As regras. mas isso específico pros pais, né? Que eu tinha visto, pra que assistir eu não tinha visto isso, tipo, sempre tem lá, vamos supor lá, regras do tatame, entrou no tatame, cumprimenta os mais graduados, arruma o kimono, parará. Mas nunca eu vi numa academia uma regra para os pais.
que tava ali, eles têm lá, numa parede que tá escrito lá, tipo, não... cara, não vou lembrar agora o que estava escrito, mas uma frase que me chamou muita atenção é, tipo, mesmo que... Eu acho que é isso que tava. Mesmo se o filho estiver fazendo errado, incentive ele, alguma coisa assim. Isso. A gente tem regra para muita coisa ali. Para os pais, para os alunos. E esse flyer que tá ali bem na entrada é para os pais não conversarem. A gente sempre dá dica também pro pai não ficar buscando muito desempenho competitivo, porque são crianças, tem pai e mãe que... Aula, né? tem pai e mãe que perdeu, nossa, meu filho é muito ruim, não sei o quê, pô, sei lá. E principalmente durante a aula, né? Porque se você deixa, tem pai que fica na janela ali, Torcendo. vai fulano, faz não sei o quê, não é o momento, entendeu? Então as regras existem pros pais também. E a gente incentiva isso lá até no nosso freezer, né? Tem lá o freezer. Em cima tá ali um dos princípios da nossa academia é a honestidade. Sim. Aqui tá o QR Code. E deixa ali pra... Né, coloca o Pix e beleza, né? Não Tipo, precisa ele eles- falar com a gente, A né? gente tá E ensinando pagou, isso. assim, você diz. Paga entendi. aqui, não tem ninguém ali, paga Não aqui. tem ninguém olhando. A É o gente freezer. tenta da criar honestidade. essa cultura ali Puta, isso é dentro. legal Né? pra caramba. Eu acho que isso é uma das coisas que vai fazendo diferença, né? Porque querendo ou não, cara, é que pra mim tem essas coisas que são básicas, né? Mas é por Tipo, causa da nesse criação. sentido, Mas né? é por causa da criação. Nesse sentido, assim, Exatamente, porque é difícil. porque você fala assim, cara, não, pô, beleza, peguei e paguei. Igual Entendeu? furar uma fila de caixa, Isso. sei lá, uma coisa. Cara, se você tá esperando, cara, mas isso é da criação, né, cara? Eu tava conversando isso com o meu irmão antes de ontem, eu acho, falando sobre qual que é o nosso papel, né? Como que a gente consegue mudar alguma coisa? A gente mora num país que isso é muito difícil. Respeito, né? A galera se bate, fura fila, briga no trânsito. E difícil um ajudar o outro, né? E a gente, em pequenas coisas, a gente tenta fazer isso no nosso meio ali, né? E a gente talvez consiga, né? Que é a nossa ideia, ir crescendo isso. Pô, essa aqui é a cultura da Team Group. Agora a gente já tem 5 team Groups. Vamos adotando isso aos poucos. O cara tá precisando. Tanto que uma métrica nossa ali de final do ano tem o Team Group Awards, né? Vai ter agora o primeiro. Ah, que legal. Que a gente é independente, Team Group vai fazer 1 ano e meio, 2 no máximo. E a gente retém dinheiro do seminário para incentivar os alunos ali dentro. Às vezes o cara não consegue pagar campeonato. O cara é duro, mas não consegue. Sei lá, ganha uma porcentagem, a gente tem o nosso ranking de campeonato, a gente vai ajudando ali dentro, né? Ajuda um ou outro. E com esse crescimento também mais filosófico, né? Que eu acho que é o principal. Sim. Respeito, disciplina. Lá a gente tem um quadrinho com N frases, coragem, honestidade, vários Essa princípios. conversa foi assim. bem legal porque a gente tava falando sobre mudar o mundo, né? Então, no final, a gente concluiu Exato. que, né, a missão da Team Group é, né, plantar uma sementinha, né, nas pessoas Sim. para em larga escala e mudando, né? É porque você falou uma frase que é Revolução, muito, assim, muito né? importante, né, professor? Tipo, pra gente que trabalha com isso, né? Pra gente que trabalha com pessoas, a gente aqui, todo mundo trabalha com isso, né? Pedro tem a função dele como empresário com os atletas, que também é passar alguma coisa pros atletas. A gente tem, né, vocês com as aulas, agora eu não trabalho tanto mais com jiu-jitsu, mas com a questão de saúde das pessoas, né? E às vezes a gente se pega nessa pergunta, tipo assim, cara, qual que é o nosso papel? Sim. Porque, tipo, a gente já não é mais pessoas comuns, vamos colocar entre aspas, assim, né? Pessoas comuns é aquele cara, vamos colocar aquele cara que levanta na casa dele, toma o café dele, vai pra empresa, senta lá na empresa, no computador, trabalha, fecha o computador, volta pra casa. Esse, na minha opinião, são pessoas comuns. Tem o papel dele dentro de uma sociedade, tem o papel dele dentro de uma empresa, mas ele não é aquela pessoa que, vamos colocar assim, que seria um líder, ou que seria uma pessoa que talvez inspiraria alguma outra, ou que seria exemplo para aquela outra pessoa, né? Sim. A gente tem esse papel e é muito importante, às vezes, a gente pensar nisso, qual é o nosso... O que a gente pode fazer para mudar o mundo, né? A gente tem um propósito, né? Sim, exatamente. Que é ajudar as pessoas, né? Pelo menos tentar tocar o maior número de pessoas com aquela filosofia que a gente prega, né? Em escala global é muito difícil, Muito né? difícil. Então vamos mudando No nosso globinho, então. no que nosso seja. escala globinho. É legal que tem você estava falando disso, né, de você achar um sentido, né? Tem uma filosofia japonesa que acho que não me lembro ao certo, acho que é Ikigai, né? Que é você achar o teu sentido da vida, assim, né? Tem um seriado no Netflix que é The Blue Zones, né?
E daí eles falam que uma das coisas para você chegar a 100 anos, né, que fala sobre isso, né, sobre qualidade de vida, né, e longevidade, é você ter o teu sentido, assim, na vida, né, você saber por que você tá acordando todo dia, mais ou menos o que você Sim. tava falando, né? Aham. É, porque isso é muito importante, né, cara? Porque, tipo, a gente, querendo ou não, a gente trabalha, o nosso trabalho é administrar a cabeça das pessoas também, né? Porque pra gente, como professor, não existe tempo ruim. Não existe dia frio, dia de chuva, dor de cabeça, terminou com a namorada, as contas não estão sendo pagas. O aluno que paga a mensalidade para estar dentro da tua academia, ele não quer saber disso. Ele quer chegar lá e quer ver você com um sorriso no rosto. Tem uma boa Quer que experiência, você né? trate ele bem, quer que você, né? Então, tipo, puxando para esse lado empresarial, que é isso que eu vejo que faz a diferença em ambientes como esse, porque o cara que se forma faixa preta, ou às vezes nem tem uma faixa preta, o sonho de todo mundo é abrir uma academia. Mas agora, abrir a academia é fácil. Agora, manter essa academia cheia, se esforçar para que tragam mais alunos, entender o objetivo de cada aluno é muito difícil, né? Porque a gente trabalha com isso 24 horas, então a gente sabe que às vezes o aluno chega lá e fala, pô, cara, queria tanto fazer uma luta, mas pô, lá na outra academia, lá o cara me surrou e eu gosto, mas eu tô meio com uma trava. E você achar esse gatilho do cara pra falar, não, cara, vamos lá, você vai conseguir fazer a aula e tal, nós vamos te incentivar, você vai mudar e tal. E ali já é uma maneira de você mudar a pessoa, né? Uma coisa que eu achei interessante, que a gente entrevistou o Cristiano Marcelo aqui, que ele falou que ele trabalha com essa questão do bullying, né, das escolas, mas que ele não vai na pessoa que sofreu o bullying, ele vai na pessoa que faz. E a gente às vezes não para pra pensar nisso, né? Que qual é o problema do cara que tá fazendo o bullying, que tá aplicando o bullying. Às vezes ele tem muito mais problema do que aquele que sofreu o bullying, né? Porque ele já tem um gatilho que ele tá trazendo em algum lugar. Seja lá em casa, às vezes o cara quer descontar em alguém, né? A criança, isso, tá, exatamente. E outra, tá vindo de cima o bullying dele e ele tá passando aquilo pra frente, né? E às vezes se a gente não tiver esse feeling pra perceber isso do aluno, né? Porque eu conseguia perceber isso muito mais fácil, consigo até hoje. A gente tá ali com todo mundo 24 horas no tatame ali, né? E às vezes a gente consegue perceber se o cara tá fazendo manha, se não, se ele realmente tá cansado, se o cara realmente tá querendo sacanear alguém e tal. Então isso é muito perceptível, né? E atingir o coração do cara ali é muito foda, né? Sim. E você não pode ter, que nem eu falei, não pode ter dia ruim, né? Você tem que estar lá, você tem que chegar, você tem que estar bem, né? E fazer essa resiliência pra gente que trabalha com isso é muito difícil, né? Isso não tem cartilha que te ensine, né, cara? Você vai aprender dando aula, né? E você tem que ir conhecendo cada aluno também, Cada né? aluno, né? Conhecendo, entendendo, conversando, né? Isso. E hoje, assim, quais são os projetos, assim, cara, da Team Group? Vamos dizer assim, não agora até o fim do ano, né? Mas, assim, quais são as próximas metas, assim, ao longo desses próximos 2, 3 anos? A gente tá assim. terminando de fazer o nosso curso de formação de professores, né? O Masterpiece, como a gente gosta de falar, né? Que é... A gente tem essa obra de arte nossa, que a gente diz que é o masterpiece da nossa vida, né? Que é... A gente criou agora o Grube Online, que é uma plataforma de vídeo sobre jiu-jitsu. A princípio a gente tá gravando posições mesmo, e depois a gente vai fazer por dentro da Team Group, né? Filmando as escolas, filmando os professores e tal. E a gente tem a área dos professores no site da Team Group, são 2 sites diferentes. E na área do professor, a gente tem a nossa Masterpiece também, que é o mês a mês, o que o professor tem que fazer, como que a gente ensina, o que é em janeiro, o que o que você tem que passar de queda. Aquecimento. Metodologia. Isso. Aí a gente tem os exames de faixa, né? A pessoa não gradua só indo, assim. Tem as presenças mínimas também. Que tem que treinar, né, Cristiano? Tem que treinar, né? Vai ganhar grauzinho. Você quer o grauzinho. Cara, Tem que treinar, cara. Não é só ir lá e... Tô sabendo. Por isso que eu tô tentando convencer. Então, Você chamou, então. Isso aqui conta como um treino? É isso. Já bota na Cinco vezes. qual? Já conta como 2 já, no caso. E a gente tenta aproveitar todas as vertentes que o jiu-jitsu nos dá como ferramenta para crescer, né? Tem o site, tem o Instagram, tem o site da Team Group, o site de vídeos, tem a área do professor. A gente pretende expandir mais a Team Group com curso de professores também, que é uma preocupação nossa, né? Porque a gente falou muito hoje de
princípio, tal. Então, quem pode abrir? Todo mundo pode abrir? Vamos ver, né? Uhum. A gente está estudando muito isso, criando, batendo nessa tecla. E a gente também está criando uniformes. A gente mesmo tem o molde agora, que lida com compra tecido, corta tecido. Tudo da Team Grub mesmo. Inclusive agora o Sensei Paulo agradeceu a mulher dele, meu momento. A Gi, minha esposa, é ela que faz todas as artes da Team Grub. Ela é legal. designer, né? Manda bem Então, pra massa. caramba. Aham. Pô, o nosso Agradecer Insta, também. ela posta tudo, ela capricha, os kimonos ela que faz, moletom, tudo que a gente Kimonos tem próprios. próprio. Ela cria lá, né? Agora a gente tá com um projeto aí de criar um kimono com uma pegada diferente. Não sei se pode falar ao vivo aqui. Fica à vontade, estamos aqui pra isso. Faz o corte, alô, Gustavo? E a gente tá criando uma linha diferente, assim, de kimono, né? Legal. Pra não ser só, usa só um. A gente mexe com cor, mexe com desenhos e tal, né? E Algo mais estilizado, assim. estilizado. Então é tudo próprio, inclusive agradecer muito a ela, porque criar isso sozinho, como é que eu vou criar? Não sei Sim, criar. Então ideias, ela. né? Então ela ajudou muito a dar um boom na Team Grub, né? Porque, pô, criou mural, criou não sei o quê, estruturou nova logo e tal. Então é isso. Te amo, amor. Obrigado por tudo aí. Nada melhor do que uma mulher pra melhorar Nada, nossa né? vida, né, Cara, é que eu digo, Pô. né? Ou a mulher desgraça com a vida do homem, ou ela... Não, ela potencializa, leva o cara pra Esse cima, é né? o relacionamento, não tem muito Cara, o que mas fazer. já puxando para um finalmente, assim, uma coisa que eu tinha sempre um preconceito, era essa questão da graduação por frequência, né? Mas hoje eu vejo, assim, que tirou isso totalmente da minha cabeça, porque, cara, os meninos são muito duros lá. E você vê que os meninos, tipo, eles treinam... Pegam, às vezes, 3 treinos no dia, né, cara? Então, como é que você vai falar que um cara que, às vezes, pega 3 treinos no dia, ele não pode se graduar antes que você, ou não pode se graduar antes do que o outro que tá na mesma graduação, né? Às vezes eu penso que, tipo assim, a metodologia de antigamente, lá do cara graduar, sei lá, a cada 6 meses, uma vez por ano, alguma coisa nesse sentido, assim, tornaria o cara mais duro. Mas eu vejo que, tipo, isso também vai de acordo com aquela questão da metodologia que a gente tá falando, né? Porque, cara, é muito diferente o treino, né? Às vezes um treino ali é mais específico de drill, às vezes um treino é mais específico de posição, às vezes um treino é mais duro pela questão de rola só, então, e o cara pega, às vezes, 3 treinos diferentes no dia e, cara, torna o cara Mas ele pode muito marcar avançado, uma né? presença só no dia. Sim. A gente usa, você falou de tempo, né? A gente usa os tempos da IBJJF. Ninguém vai graduar antes disso. Sim. Por mais que ele vá de segunda a sábado, ele pode até ficar com 4 graus ali, Sim. mas ele Existe vai o ter tempo mínimo dele. ele vai ter que esperar. Aham. Só que isso é meritocracia, Sim, né? sim. O cara que tá treinando todo dia, provavelmente, muito provavelmente, raras exceções, ele vai aprender mais. Sim. Porque todo dia é técnica, né? O cara tá seguindo a metodologia, ele tá vendo todo dia um negócio diferente. Tá agregando pra ele, né? Sim. A não ser que o cara tenha dificuldade de aprender. Aham. Caso contrário, ele vai evoluir mais do que o cara que tá vindo menos. Sim. O cara que vem de segunda a sábado aprende mais que o cara que vai só quarta. Uhum. E normalmente só não gosta muito, atualmente, quem não vai muito, né? Sim. Daí o cara vai graduar a cada 6 meses, vai... Fica puto daí. Um mês antes do seminário, quando é a graduação só Aparece. por seminário, o cara brota. Brota, Aí ó, querendo gradua. um grauzinho. Aí o outro que treinou todo dia, de segunda a sábado, o ano todo, vai graduar junto. Sim. Daí Quem chega aprendeu o mais? lance de ser justo também, né? Sim, Tipo, sim, poxa, sim. né? Aham. É justo você graduar o cara ali que tá... Vindo né, todo dia. Tá desempenhando, né? Todo dia ali, É. né? Criterioso. E o exame de Tempo faixa, lá. né? Pô, quer coisa melhor que você... Parece... Tem gente que não vai gostar, normal, mas, pô, você tá ali pra graduar, você faz o teu exame, você passa, você... Pô, eu sou merecedor. Sim, Sim, é uma prova. Eu estudei, Aham, eu passei, uma eu prova. tive minhas presenças, eu sou Aham, merecedor sim, disso sim, aqui. de conquista, né? Aquela situação de E conquista. o cara, né, espelha isso. Você vê que daí o cara foi todo dia, né? Conseguiu as presenças legal lá. Passou no exame. Você vê que o cara é um cara bom de jiu-jitsu. Determinado, disciplinado, né? Pelos exemplos aí, pô, tem o nosso Raikarzão lá, o Raikar e o Cleiton esse agora. cara é Pô, foda. os caras, o Raikar não falta faz tempo. Uhum. Desde você- que ele começou, acho que ele faltou 3 treinos. Então, daí você vê, cara, se o bicho tá aprendendo muito jiu-jitsu, mas, né, ó, o mérito dele, né? Ele tá ali constantemente treinando todo dia, né? Todo dia eu tô ali com ele, né? Passando técnica, Sim. passando drill. Faixa branca.
Não, Ele faixa é azul. azul, tá Mas, quase- mas é. ele é autodidata, cara. Ele aprende muito fácil. Ele é estuda muito também, duro. É então- muito duro. Ah, legal. É. Muito duro. Então realmente ele vai aprender muito mais que um cara que só vai na quarta-feira, né? Se eu Sim. colocar uma faixa azul ali, né? Vai com bater ele de ali, rã, putz, vai dar é difícil. diferença. aham. É. Não precisa nem ser na luta, sabe? Sim, Faz sim, um, sim. um quiz lá, um quiz. Pergunta e resposta sobre Aham, jiu-jitsu. já vai ser na frente. O cara vai ganhar. E, cara, uma última pergunta pra gente, antes da gente fechar. Ah. Você vê essa Vai pedir o diferença grau, de... né? Agora é a hora, agora é a hora. Olha, eu Dá não tô pra dar um indo. Cara, grau põe a pra faixa preta aqui, ó. Venha! Para. Quem dera, né? Ô, Não fosse fácil assim, né? Tira os paradrapos ali hoje. ele chora aqui. Existe, chora. existe escolas que é, né? Ah, aqui, ó, vamos... Tá bom, bicho. Vamos lá, Master Grill! Cara, sem direitinho. É só pra causar um pouquinho de polêmica. Obrigado. Caraca, eu nem tô ligado. não, Mas vamos lá. Se a ti- Corta. Eu vou falar, só vou falar o seguinte: se a carapuça serviu, pode vestir. Eu tenho 3 graus na Master Grill. cara. Caraca. Você é diferente, cara. Você é diferenciado. Você é um cara diferenciado. Master Mas- Grill patrocina a gente. Isso. Mas enfim, pra gente encerrar. Cara, você vê essa diferença também do professor que compete, né? E do professor que tá todo dia no tatame e tá rolando com os alunos. Porque assim, às vezes a gente vai em algum lugar que o professor se esconde. O professor fica lá na hora o cara passa a posição, o cara ensina. Você vê que o cara tem uma técnica, o cara é bom no que ele faz e tal. Mas na hora de rolar, o cara meio que se encolhe. Às vezes o cara meio que dá aquela escondida, né? Tem esse caso que a gente sabe que existe. E tem aquele caso com o cara que não compete, né? O cara não... Porque precisa também, eu vejo que, tipo... mesmo que o cara não esteja indo bem nas competições, ou às vezes o cara vai sazonalmente, vai numa competição, depois ele vai em outra, mas isso ajuda a mostrar para os alunos que, tipo assim, cara, o professor também passa pelo mesmo perrengue que eu. Que é aquele frio na barriga, aquela ansiedade, tipo a frustração de perder, e a conquista de ganhar e tal. Então, tipo, isso também... Vocês pensam que isso também se conta como um diferencial ou não faz muita diferença para Team Group? Esse aí é o Sensei Paulo. Eu sou atualmente o coach. Ponto. Atualmente aposentado. Não, né? mas, Sempre cara, assim, faz- aposenta, depois volta, aposenta e volta. Mas modéstia à parte faz muito bem o teu trabalho, cara. Porque, Obrigado, né, abrindo um adendo aqui, que a gente... uma vez eu discuti com um amigo que é faixa preta, falando isso, que ele tava dando uma aula e eu vi o cara o tempo todo falando, vai, faz isso, faz aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, você não tá sendo um professor, você tá sendo aquele cara que só fica gritando. E o professor de verdade é aquele cara que transmite calma, fala assim, ó, essa mão na lapela, isso, passa a guarda agora, ó, tá vendo essa mão aí? O cara vai Segura querer fazer aí, né? isso. Auxilia o cara, aham. falta 3, tá bem Porque, aí. Fica cara, aí. tipo... É xadrez, É, né? exatamente, Xadrezinho humano, vai falar, exatamente. vai, o cara vai mexer a peça Respira, Isso, vai. porque, cara, É. você fica pensando assim, pô, se o cara que é meu professor tá a milhão ali, tá lá. nervoso, Imagina o cara, né? eu vou passar mal aqui também, né? Pô, eu já vi professor recentemente, do meu lado, meu aluno lutando, e, pô, aluno duríssimo, Josemar. Bicho tem 58 quilos, é angolano, veio pra cá, cara. Ah, ele foi pro Prime, não foi? Ele lutou o Prime. 51 quilos molhado. Ele, Lutou ó, ele Prime. quase ganhou, lutou com um menino de 76, Não, ele tem mano. 15 anos. Não, e ele cara. salvou, na Bravo, verdade. né? Ele não é aquele lutou, ele Tá salvou. duro mesmo, É, cara. Porque 15 aquela anos. luta ia cair, velho. Esse é aquele praga que dá vontade de você pegar, esse cara com a cabeça na Ah, hora de não, preparar, assim, ele cara. vai O único pra jeito cima Não, de eu dançar. até tinha brigado com o Cris, porque na época ele falou, não, é Josemar, então que faixa azul, né? Faixa azul. É azul. Tem 15 anos, eu falei, é isso mesmo. Daí eu falei, não vai nem a pau, 15 velho. anos, 58 quilos. Foi, cara, um cara de 70. Daí o Cris isso falou assim mesmo. pra mim, ele falou, cara, pode mandar, o cara é brabo. Eu falei, não vou, vai. Cara, ele perdeu, Pô, ele- então vamos, né? Ele Vou perdeu ver, no né? finalzinho. Se o professor Pode falou que dá, detalhezinho, dá, né? Dá. Mas, cara, eu fiquei com... Mas é que a gente com o que pé rola atrás com os ali, moleques, né? a gente sabe, a gente consegue ter esse feeling. A gente que é professor, digo, né? Sim. Um cara, às vezes, que não tem essa linha de ter esse dado, né? A gente sabe, a gente então. rola com o cara e a gente fala, cara, esse cara é capaz, o cara E o- pode. O cara E o pode. menino foi lutar com ele, e é um menino duro, tinha Uhum. ganhado altos campeonatos, sei lá, mundial, não sei o que, era um menino duríssimo, Sim, a luta sim. dos dois é... Foi boa? Ah, isso em outro campeonato. Ah, sim. Aham. Cara, e o professor e o Josemar, ele estuda, assim, ele fica vendo onde ele errou, tal, ou assim, sei, errei naquilo, né, tal, pá, você tem que fazer tal coisa mais rápido, vou ficar jogando a tática aqui, né. Sim. E, pô, ele tava ganhando bem essa luta. Eles já tinham lutado 2 vezes, eu acho. Ele ganhou uma, perdeu outra. Nessa terceira ele tava ganhando bem. Cara, o professor do outro cara começou a xingar o aluno dele, cara. 15 Xingar, anos. xingado mesmo. Ficou sim. louco. Falta Você é um respeito. bosta, não sei o Putz. quê. Perdeu a compostura. Meu Como é que Deus. você perde uma luta dessa? Você é um bosta.
costa tal. E daí eu falando, vai, Josemar, continua aí, puxa a perna que você vai raspar. Daí o cara começou a discutir comigo. Não, isso aí não é raspagem, cara. Eu falei, bom, tá na regra lá tal. Parece que é... Cara, Aham. então Às vezes o cara faz de birra, porque ele vê que você não caiu na pilha do cara, né? Mostra o sobre- caráter do cara. Isso, né? também. Sobre estar competindo, assim, o professor, eu não acho que, né, Faça seja uma diferença, coisa... aham. Faz a diferença, é legal, sabe? Eu tô competindo no momento, o Sensei César não. Tipo, eu acho que dá uma unida na galera que quer competir, puxa. puxa, né, a galera pra competir. E, é massa você ver o seu professor lutando, Claro né, que cara? é. A gente, quando a gente era criança, a gente queria que o grande, ele não podia lutar, ele tinha sofrido um acidente de moto na época, né? Uhum. Então a gente nunca viu ele lutando em competição, né? Nem treinando muito, não podia. Era o nosso sonho, assim, caraca, quero ver o sensei em ação, né? Aham. Então é massa você ter por enquanto eu tô ali, né, bem com Fisicamente, todas, né? né? Todas as coisas no lugar. no não tão no lugar. Mais ou menos. A coluna tá ali, não tá reclamando muito. Quer dizer, às vezes tá. Mas, pô, Jiu-jitsu é osso. e é legal demais competir, né? Eu É. gosto de sentir a adrenalina da competição. Teve um Imortal agora, né? Um campeonato bem massa. Então, a galera foi me assistir, tinha os alunos também pra competir. Foi muito legal a energia do time unido, né? Aham. A galera ali e torcendo pra você, muito massa. Então, faz diferença, mas também não é necessário, assim, Sim. né? Eu acho que o professor deve ter competido já antigamente, Aham. né? Ter Uma passado, igual história, você né? falou, né? Ter esse histórico de ter competido, sentindo adrenalina, né? Pra ser um bom coach, né? Uhum. Mas não que o cara, pô, precise ter sido campeão mundial, né? Sim. Faz uma diferença também, Sim, né? No sim. marketing do Claro, cara, né? claro. Pô, faz A diferença. hora aula é um exigente, pouco mais né? cara É. também. É, mas também não é nem esse cara que é o cara o bom do Mundial lá, que foi campeão mundial, que vai ser o bom professor, Sim, né? é. Tem que ser. É, verdade. isso a gente sempre. É uma máxima, né, que a gente diz, né? Porque às vezes é meio difícil. Tem aquele cara que o cara é bom professor, mas ele não consegue ser um bom atleta. E às vezes tem o cara que é um bom atleta, mas não consegue desenvolver como um bom professor, né? Sim. Então, às vezes é muito difícil achar esse equilíbrio também, o cara que seja os dois, ou seja, pelo menos básico nos dois, para que possa ter esse exemplo, né? Porque, cara, a gente que dá aula, a gente sabe que é um alvo que você pinta nas costas 24 horas, que nem você falou anteriormente ali. Pode vir, a tua academia, ela é aberta, é um comércio, é um negócio. Então pode estar aberto ali para qualquer tipo de sujeito vir aparecer, desde o cara bem mal intencionado, que eu já passei muitas vezes por isso, né? No cara vir querer medir tua febre e querer, sei lá, machucar teus alunos, ou querer testar para ver qual que é, para ver a aula e tal. Sim. E existe o cara que realmente só quer treinar, né? Então, Sim. tipo, você tem que estar preparado para aquilo, né? Querendo ou não, uma coisa que o Sancho Louco aqui falou que faz sentido, né? Que você não, quando você sai de casa, você não conhece o outro cara. Você não sabe qual que é a intenção dele. Ele pode vir querer te matar ou ele pode vir querer te ajudar. Então, tipo, você tem que estar esperto pra tudo, né? Mas, enfim. Professores, cara, passa rápido, né? Agradecer vocês aí, a presença de vocês. A gente agradece também, uma honra. Bom, obrigado. É, obrigado. Quiserem dar algum recado final aí, fiquem à vontade. E Quer passar as considerações finais? Agradecer então todos os nossos alunos, né? Todo mundo que tá lá, né, se unindo na Team Group para fazer essa sementinha da mudança do mundo, né, acontecer. E eu e o Sensei César, a Sensei Araci, estamos nos empenhando bastante, né, para fazer acontecer, né? Nós somos, né, estudiosos do jiu-jitsu, então, sempre ali, né, pesquisando, indo atrás, metodologia, técnica, né, tudo que engloba ali o jiu-jitsu. Tô em casa. Quem quiser seguir a gente no Insta lá, @TeamGroup, segue lá. Quem quiser conhecer, tá convidado. Muito obrigado pelo convite aí, galera. Não, Coisa a linda, gente prazer ligue os- ter vocês aí, cara. Foi massa. A gente que Depois a gente vai agradece. montar um tatame ali 6x6. Opa. Isso. Vamos Vamos lembrar ver a qual é. história. Vamos ver se esse grau Fazer vem um mesmo X1. ou não. Vamos ver, se finalizar os 3, ganha o grau. Ah, não, então esquece. Não, até isso que era uma coisa que eu ia falar, né? Que o professor falou que são estudiosos do jiu-jitsu, né? Isso, pra mim, fez muita diferença, porque eu vim de uma escola com uma metodologia um pouquinho mais do old school, né? De realmente fazer força e tal e tal. E quando mudou isso pra minha cabeça, cara, eu vi que é um jiu-jitsu muito moderno, né? Que é muito drill e isso faz a diferença e... Cara, é um jiu-jitsu mais atual, mais avançado, mais rápido. Um jogo muito mais rápido, com muito mais dinamismo, assim, né? Uhum. De posição e vai pras costas e vem e tal.
E isso fez a diferença porque eu consegui meio juntar os dois ali, né? Tipo, cara, eu não me considero um cara bom, mas eu acho que melhorou bastante do que eu já era, né? Lógico que não tem como você agrega valores para cada escola, para cada professor, né? Mas é diferente, né, cara? É uma metodologia diferente e, pô, eu só tenho a agradecer vocês pela honra de estar aqui com a gente, que já era uma vontade minha de contar a história de vocês, mostrar que, porra, é uma família, é uma escola realmente de união, tem esse diferencial, né? É um ambiente realmente familiar, que nem o Pedro comentou, que a gente chega pro treino das 8, mas tá os criancinhas saindo, né, cara? Tá os pais pegando as crianças, isso faz a diferença porque molda o ambiente, né, cara? Você vê que não é aquela academia com cheiro de jaula, dos caras chegando com os kimono rasgados, com as orelhas fudidas, cara de os bravo, caras chegando isso, Pedido, escutando os hip hop muito louco e tal. Você vê, cara, tipo, cara, é um ambiente que Zen. todo mundo consegue estar, todos os objetivos no mesmo lugar, né? Então, tipo, isso Valeu, é e muito obrigado importante. você também, super Nada. pertence a Team Porra, Group não, aí, pra mim faz já parte desse projeto aí, tenho Tamo certeza junto, que gente. agrega muito pra nós. Amém, A gente amém. fica feliz que você tá se sentindo bem, Porra, tá pra se caramba. sentindo evoluindo, Pra né? caramba. Pessoal, a visão de jiu-jitsu, é Sim, muito legal o sim. teu feedback. E só lembra do grau, né, professor? Ah, Tinha que cantar, desculpa, tinha que cantar. Eu sei que eu vou me fuder, mas eu Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer sei que coisa. eu vou me fuder, mas eu tinha que contar. Mas enfim, É isso aí. agradecemos sua presença, já que você ficou, teve a audácia de ficar com a gente até aqui. Não esqueça de dar o like no nosso canal, de ativar o sininho, as notificações. Se inscreva. Exatamente, não se esqueça também de dar o nosso 5 estrelas no Spotify. Não se esqueça dos nossos queridos amigos e parceiros Monk Energy Drink, que sem ele a gente não conseguiria estar com esse pique todo para fazer o programa aqui. E também o Thiagão, do Thiago Diesel, que conserta as nossas caminhonetes, a nossa frota de caminhonete aqui, que, cara, a gente já tá cansado de levar cada semana. É uma tristeza, né? É um remap diferente a Não, cada é porque, dia. cara, caminhonete é foda. Vocês vão ter caminhonete um dia, toda semana estraga. Uma Às vezes eu loucura. tenho que deixar X5 em casa, pegar a Silverado, é foda. E, cara, eu já tô até enjoado. O Thiago não aguenta mais ver minha cara. Mas um dia vocês vão passar por isso, fiquem tranquilos. Galera, muito obrigado. Um abraço, fiquem com Deus. Beijo. E até a Os. próxima. It's time! TFCast, o podcast da TFO.